Vamos repercutir agora sobre o levantamento anual do greening, doença que está presente então na citricultura brasileira. A incidência chega então a 44% no cinturão citrícola do estado de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro. Eu converso agora com Franklin Beral, pesquisador do Fundecitrus. Muito boa tarde, bem-vindo. Já me corrija aí pelo sobrenome que eu tenho certeza que eu errei, viu? Boa tarde. Boa tarde, Simone. Tá correto, tá correto. Então, Obrigado pela oportunidade. vamos lá então, Franklin, fala pra gente, doença subiu 38, pouco mais de 38%, né, em 2023 para 44,35%, né, este ano, mas foi o menor aumento aí dos últimos anos. Mesmo assim ainda preocupa? Fala pra gente. Exatamente, no ano passado o índice subiu para 38%, foi um aumento de 56% em relação ao ano anterior, e o levantamento divulgado na semana passada mostrou que a doença, né, o greening, subiu para 44% no cinturão citrícola de São Paulo, um crescimento de 16%. É um alento que o crescimento não seja tão grande, mas é bastante preocupante também porque quase a totalidade das plantas, quase metade da totalidade das plantas estão afetadas pela doença. Ou seja, ainda preocupa e muito, não é, Frank? Das 12 regiões do cinturão aí, citrícola, 5 estão com incidência acima de 60%. Eu estava lendo no levantamento, 2 com incidência entre 40% e 50% e 3 com essa incidência de 15% a 25%. Apenas 2 estão abaixo dessa incidência aí com 5%. Fala pra gente essas regiões com incidências, como é que está esse trabalho? A gente sempre fala aqui que é a pior doença, né, da citricultura. O produtor ele não pode relaxar. Mas quais as ações que estão sendo tomadas, ou que devem, né, ser tomadas para mitigar o greening? De forma geral, o crescimento ele é generalizado no cinturão citrícola de São Paulo. Existem regiões que a incidência já passou de 70%, como a região de Limeira e Brotas. Outras regiões, a incidência ainda está em níveis intermediários, com destaque para a região de Araraquara, que teve um crescimento de 17% para 18%, muito por conta todo o trabalho desenvolvido pelos tricultores no controle do inseto que transmite a doença e também da remoção das plantas doentes. E também regiões com um nível ainda muito baixo, como o Triângulo Mineiro, com menos de 1%, a região de Votuporanga, com 3%. Então, a gente tem uma situação bem heterogênea em todo o cinturão. De modo geral, o problema vem aumentando, mas com algumas situações, alguns exemplos de notícias boas que podem ensinar, que servem também de oportunidade para que a atividade continue prosperando. E como medidas de controle, como você mencionou, o citricultor tem que continuar atento ao controle do inseto que transmite o greening. Então, é uma doença que é passada de uma planta para outra por esse inseto chamado psilídeo, e a base do manejo é o controle periódico desse inseto, bem como a inspeção dos pomares para se identificar as plantas doentes e remover essas plantas, principalmente nas áreas onde a incidência é de média a baixa, né? Então, isso permite com que a gente consiga, pelo menos, segurar o crescimento da doença. Segurando esse crescimento da doença, mas a gente vê nesse avanço aí, não tanto como você falou nos últimos anos, mas mesmo assim nessa crescente aí, nessa preocupação crescente dos citricultores, as plantas, como você falou, doentes devem ser eliminadas e os pomares também têm que ser eliminados, as árvores mais velhas, e também, já queria aproveitar na sequência aqui, custos, não é, para o produtor, e também lá na frente a consequência na hora da gente produzir e exportar aí, né, a laranja, o suco da laranja. Exatamente. Hoje existe uma legislação federal em vigor que determina a eliminação das plantas sintomáticas até o 8º ano do pomar. É facultativo a eliminação, é facultativa a eliminação das plantas doentes após o 8º ano, mas o controle do vetor, do inseto que transmite a doença, ele é obrigatório em todas as idades do pomar. E sem dúvida,
perdeu contato aí com o Fundecitrus, mas como já estamos no final aqui do nosso jornal, vamos ver se a gente consegue recuperar ao longo da semana para a gente voltar a conversar com o Fundecitrus, viu?